Em 2023, Godzilla Minus One conquistou o público e a crítica do mundo inteiro. Sendo vencedor do Oscar de 2023 em efeitos visuais, o filme reacendeu uma discussão que acompanha o Godzilla desde sua criação. Por que o Godzilla existe? Para muita gente, ele vai ser só um lagarto que luta contra outros monstros, que leva o título de Rei dos Monstros. Mas essa imagem ela foi toda construída em cima de um imaginário americano e principalmente em um momento do Godzilla onde ele sai de toda a crítica do qual ele surgiu para se tornar um produto capitalista, uma coisa mais infantil e comercializável. A verdade é que o Godzilla ele nasce de uma tragédia, ele nunca foi pensado como esse tipo de entretenimento infantil. E ele vai ser essencial para a gente poder compreender a análise da obra de hoje, que é Godzilla Minus One. Ele é um produto da guerra. Em 1954, a Torre Studios preparava uma grande coprodução entre Japão e Indonésia, chamado In the Shadow of Glory. O filme abordaria a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, devido ao forte sentimento anti-japonês existente na Indonésia naquele período, a produção acabou sendo cancelada. Em sua volta para o Japão, o produtor Tomoyuki Tanaka precisava apresentar uma nova ideia imediatamente para a empresa. Foi então que dois acontecimentos completamente diferentes acabaram se encontrando. O primeiro era o sucesso do filme americano O Monstro do Mar, lançado em 53, que mostrava um monstro pré-histórico despertado por testes nucleares, e o segundo era um acontecimento e um acidente terrível e real. Em março de 54, os Estados Unidos realizaram o teste da bomba de hidrogênio conhecida como Castle Bravo, no atol de Bikini. O cálculo da explosão estava completamente errado. Centenas de quilômetros além da área considerada segura, o barco pesqueiro japonês Daigo Fukuryu Maru foi atingido por poeira radioativa. Sem saber do perigo, os pescadores continuaram trabalhando normalmente. Dias depois, começaram a apresentar queimaduras, náuseas, queda de cabelo e sintomas graves e comuns de envenenamento por radiação. Meses depois, o operador de rádio Aikishi Kuboyama morreria em consequência dessa exposição. Esse episódio chocou profundamente a sociedade japonesa, que considerou o acidente como um terceiro ataque nuclear ao país. Vale lembrar que Hiroshima e Nagasaki haviam sido destruídas apenas há 9 anos antes. O medo da radiação ainda era extremamente recente. E então, foi aí que Tanaka percebeu que aquele sentimento coletivo poderia ser transformado em cinema. O escritor Shigeru Kayama desenvolveu a sua primeira história, depois o diretor Ishiro Honda deu a forma definitiva ao projeto. Honda havia servido durante a guerra e ele conhecia de perto seus horrores. Por isso decidiu que o monstro não seria apenas uma criatura gigante, ele seria uma metáfora da guerra. Takashi Yamazaki, diretor, roteirista e diretor de efeitos visuais do filme, nunca escondeu sua admiração pelo Godzilla. Antes mesmo de dirigir Minus One, ele já era conhecido pelos seus trabalhos com efeitos visuais e por filmes que exploravam profundamente esse drama humano. Entre eles vai se destacar O Zero Eterno, uma história sobre pilotos kamikazes e as consequências emocionais da guerra. Em 2021, ele dirigiu um curta chamado Godzilla The Ride, a Batalha Suprema dos Monstros Gigantes, feito especialmente para uma atração de simulação no parque de diversões Seibuen, que até então seria o seu contato mais próximo na tela com um monstro. Quando a Toho convidou Yamazaki para poder dirigir um novo filme do Godzilla, ele teve uma ideia bastante ousada, fazer uma releitura do Godzilla exatamente no fim da Segunda Guerra Mundial. O Godzilla de Minus One é um Godzilla atingido pela bomba atômica, não por uma bomba de hidrogênio como o caso de 54. O Yamazaki aqui vai focar exatamente num período de reconstrução da civilização japonesa, onde ele consegue explorar mais esse drama civil da reconstrução e aproveitar sua experiência de efeitos e visuais com filmes de guerra daquele período. Um Japão ultranacionalista que acreditava na ideia de que servir ao imperador era o maior dever de qualquer cidadão, que nos últimos anos de guerra disseminou o código militar Senjin-kun, que além de fomentar virtudes e ideias nacionalistas, tinha como princípio a ideia de que a rendição era vergonhosa e que o soldado deveria lutar até a morte. A frase "nunca viva para sentir vergonha como prisioneiro" foi repetidamente citada como incentivadora de inúmeros suicídios cometidos por soldados e civis na época. O mesmo momento
momento em que ainda se recuperava de 2 bombas nucleares e da Operação Meeting House, um ataque massivo de bombardeiros americanos que lançaram bombas incendiárias sobre Tóquio, provocando um incêndio de proporções gigantescas. Estima-se que 100 mil pessoas morreram nesse ataque, que causou mais mortes diretas do que Hiroshima ou Nagasaki. É exatamente nesse cenário que Godzilla Minus One começa. Aqui acompanhamos Koichi, um piloto kamikaze que fugiu de sua missão e que, em vez de se sacrificar e dar a sua vida pelo país, ele voa para um posto avançado estabelecido na Ilha Odo, onde conhece Tachibana, chefe de equipe de mecânicos. Koichi diz estar com problemas na aeronave, mas o Tachibana o desmascara e condena essa sua covardia. Naquela noite, o Godzilla se apresenta. Diante daquela situação, Koichi é ordenado para que abra fogo com a metralhadora de seu avião contra o Godzilla. Mas, senhor, e se isso só irritar essa criatura? A 20mm pode matar qualquer coisa. Ele vai, senta dentro do cockpit e hesita. O Godzilla então olha para ele. O Koichi paralisa de medo. E então o monstro avança e continua a andar. A gente começa a se perguntar, o que ele vai fazer? E antes de que a gente tenha a nossa resposta, os mecânicos da ilha entram em desespero e começam a atirar contra o monstro, que se enfurece e começa o massacre. É a primeira vez que a gente vê aquele ser com uma intenção tão forte de causar dano. Como público, todos nós sabemos que atirar contra o Godzilla é um ataque suicida ineficaz. O filme traça esse paralelo. Assim como os ataques kamikaze, aquela ordem é uma missão suicida disfarçada de heroísmo. Não existe a possibilidade real de vitória, apenas a expectativa de que alguém morra tentando. Eu quero me alongar um pouco aqui, pois já nessa primeira cena a gente consegue ter um spoiler de tudo que o filme quer representar e tudo que vai se passar dentro do filme. O Tachibana, como esse militar fiel ao ultranacionalismo e aquele conceito do Senjin-kun que eu citei anteriormente, o mecânico que vai conversar com Koichi, e o próprio Koichi como esse contraponto à visão de indiferença pela vida. O filme não vai se tratar só sobre bombas nucleares, só sobre o medo da radiação, o medo daquelas catástrofes que aconteceram no Japão. Ele vai além. Ele quer falar sobre a vida, sobre os militares e os civis que foram vítimas durante a guerra, das pessoas que foram levadas para longe de suas famílias para lutar sem saber se um dia voltariam para casa. O Yamazaki vai utilizar de técnicas que vão evocar muito desse sentimento. Nessa cena mesmo do começo, ele utiliza de câmera objetiva em primeira pessoa, em alguns médios planos e contra-plongé, principalmente para dar a ideia e o destaque da dimensão enorme que aquele monstro tem, a grandiosidade que aquele monstro representa. E o retrato que ele faz como uma metáfora clara da guerra, aquele monstro que chega do nada, destrói tudo, mata seus amigos, seus familiares, e que você não entende direito de onde surgiu, de onde vem, o que é, mas você precisa lidar com aquilo de alguma forma. Então, a cena em primeira pessoa, dos mecânicos desesperados, do monstro matando todo mundo, vai fazer com que a gente consiga se inserir, se imergir dentro daquele caos, daquela destruição e daquele massacre que ocorre e simpatizar e empatizar com aqueles soldados. Todos estão mortos! Por quê? Você não atirou nele! Ah! Droga! A guerra acaba e ambos retornam para casa. Durante a sua volta para Tóquio, Tachibana entrega foto dos mecânicos que morreram na Ilha Odo com suas famílias para Koichi. Isso e o trauma do ataque vão desencadear no protagonista um desdém contra a própria vida, um sentimento de que não é merecedor de viver. Koichi retorna para as ruínas de Tóquio, consumida pela culpa do sobrevivente. A ruína da cidade é uma representação bem visual do emocional do protagonista. Em conflito consigo mesmo, carrega a cicatriz da guerra e o sentimento de culpa. O protagonista acaba se juntando com Noriko, uma mulher cujos pais morreram nos bombardeios, e Aki com uma bebê órfã resgatada por ela. Os três juntos então vão se unir e formar uma família improvisada.
Ele consegue um trabalho que paga bem para sustentar aquelas pessoas que ele nunca viu na vida, mas sua função é retirar minas explosivas do mar, o que pode resultar em sua morte. Aqui se inicia o drama de autodestruição desse personagem. Vai buscar por cumprir seu objetivo de guerra mascarado de trabalho, porém, nunca executa isso. E isso vai torná-lo profundamente perturbado com toda aquela indecisão sobre o que fazer agora que eu estou vivo. Gradualmente, o Koichi vai construindo uma vida, enquanto Tóquio vai se reconstruindo junto. Apesar dos pesadelos que ele tem todas as noites, por um momento, a felicidade está ao seu alcance. Tem uma cena que é particularmente interessante, onde a Aki, com aquela criancinha, chama o Koichi de pai, e ele responde imediatamente: Akiko, Sim? eu já te falei que eu não sou seu papai. Essa fala vai muito além de recusar em assumir aquela criança. Pelo contrário, ele deseja isso, ele aparenta querer isso, mas acredita que não merece ocupar esse lugar. Para ele, alguém que falhou durante a guerra perdeu também o direito de construir esse futuro. Seus amigos até dizem: cara, não fala isso não ajuda em nada. Segue a sua vida, procura criar vínculos com essas pessoas, supera o passado. E ele surta, ele diz: Parem com isso! Não é o que eu quero pra mim. E essa fala, ela vai muito além do fato daquele cara simplesmente não querer assumir aquela criança. Pelo contrário, ele aparenta em vários momentos querer isso, querer assumir aquele papel de pai, aquele papel de marido. Só que ele não consegue. Ele não acredita que ele merece ocupar esse lugar, sabe? Para ele, alguém que falhou durante a guerra perdeu também o direito de construir o futuro. E ele não acha justo que ele possa ser feliz enquanto a família daquelas pessoas que morreram em Odo estão miseráveis. E de novo, o filme está sempre dialogando sobre isso. Ele não foca tanto na guerra, ele não quer saber dos conflitos militares. Ele está muito mais interessado em saber quando as armas silenciam, os soldados voltam para casa, a civilização começa a se reerguer e lentamente a economia melhora. Ninguém ensina a essas pessoas como elas lidam com aquele trauma. E vai ser aqui nesse momento em que o Godzilla vai ressurgir, mutado pela bomba atômica. E junto dele vai vir todos aqueles traumas que o Japão tentava desesperadamente deixar para trás. Em um de seus dias de trabalho, o Koichi acaba descobrindo que o Godzilla retornou. Enquanto o Koichi está falando para eles fugirem e que eles precisam fugir dali, que eles não têm condição de lutar contra aquele monstro, o Godzilla ataca um dos barcos. E por conta disso, todos eles veem o tamanho colossal daquele ser, que ainda está maior do que o Koichi conhecia, e tentam desesperadamente fugir. A gente inicia uma cena de perseguição que vai acabar com eles conseguindo destruir uma mina na boca do Godzilla, que rapidamente se regenera. E antes de ser atacado pelo monstro, eles são salvos pelo encouraçado militar Takao, que chega ali naquele momento. Eles atiram no Godzilla, que avança contra aquele encouraçado e o despedaça como se fosse papel, como se fosse muito frágil. É como se a gente estivesse vendo um cachorro brincando com um pedaço de papelão. Aquele navio que representa a máxima do militarismo japonês, a sua força e potência enquanto nação, diante daquela criatura, é diminuído a cinzas da forma mais violenta possível. A Koichi acorda no hospital e pergunta se tudo aquilo foi real, né? Na noite daquele dia, ele vai acabar se abrindo com a Noriko pela primeira vez, que vai acolher ele. E quando ele acorda no dia seguinte, vê ela cuidando da Akiko, ele olha para o túmulo dos seus pais e pela primeira vez parece começar a conseguir superar os seus fantasmas do passado e aceitar essa sua nova vida. Então, o Godzilla retorna pela segunda vez, dando início ao ataque de Ginza. Arewa Godzilla?
Aqui eu tenho uma suposição de que o diretor acabou usando o conceito do monstro do primeiro filme, de 54, com o Godzilla de GMK, de 2001, para compor o seu próprio. Em GMK, o Godzilla é a materialização das almas inquietas daqueles que morreram durante a Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Ele busca vingança contra o Japão por ignorar o seu passado. Esse Godzilla, como um ser folclórico da Ilha de Oto, que também se tornou uma das vítimas das armas nucleares, um ser antigo que teve o lugar que vivia destruído, junto com seus semelhantes e a si mesmo. Enquanto a sua primeira aparição, ele era mais como um animal que reage à luz, aos tiros, que defende o seu território. Essa sua nova versão, não por acaso, surge no momento em que o Japão está tentando se reerguer. É a tradição que volta, a vingança por todos os horrores de guerra que agora fingem não existir. Por isso que o monstro está atrelado diretamente à psique do nosso protagonista, pois sempre que o Koichi tenta seguir em frente, o monstro surge como aquele signo da morte que tanto faz parte da vida dele. Sua destruição agora é intencionada, existe um esforço por trás de seus ataques, é pessoal. Esse senso de intenção dá pro monstro uma personalidade. E cada movimento provoca uma reação emocional em nós. A gente continua tentando adivinhar os seus motivos, o porquê que ele faz isso. E quando a gente faz isso, nós enxergamos ele como algo vivo. Isso só é possível porque aqui o Yamazaki faz um ótimo uso de tudo que já existe sobre o Godzilla. São 70 anos de histórias revividos em um único filme, incorporados em um monstro. O Godzilla de 54, o Ghidorah de 65, o GMK de 2001, o Shin Godzilla de 2016, todos esses Godzillas estão de certa maneira concatenados nesses filmes pelas suas tradições. E é aqui que a gente vai ter a cena mais impactante do filme. O Godzilla começa a destruir tudo, e os tanques militares japoneses começam a atirar contra o monstro numa tentativa de tentar abater ele. E é interessante como aqui a filmografia faz parecer que aqueles tanques são quase brinquedos perto daquele monstro gigantesco. E a gente tem uma troca para um plano médio que vai mostrar os civis que estão ali naquele local, esperançosos de que talvez a criatura tenha sido eliminada. Só que então a gente vai para um plano fechado em contra-plongé, que mostra sem nenhum machucado aquela criatura, saindo da fumaça dos destroços, como se fosse alguma coisa etérea. Ele então vai reagir. Temos um close nos espinhos de sua dorsal que, um a um, vão se iluminando de um azul radiante. O som de energia, como um tipo de eletricidade, uma radiação, começa a soar de fundo. E ela vai aumentando, como se algo estivesse sendo carregado. A música se intensifica, conforme mais espinhos vão se iluminando, que algo muito perigoso e profundamente ruim está prestes a acontecer. Então, o Godzilla desfere o seu sopro atômico. Naquele momento, o Estado japonês já não tinha poderio militar o suficiente para poder lidar com o monstro, e os outros países negaram ajuda ao Japão. Por conta da Guerra Fria, nenhum deles estava disposto a se arriscar aquele combate. Em busca de conseguir lidar com aquela situação e superar o Godzilla, a população vai se unir com o cientista Kenji Noda num plano incerto para poder derrotar o monstro. É somente através da redescoberta da vontade de viver daquela sociedade que o Japão consegue se reconstruir novamente. E é aqui que, na minha opinião, o filme tropeça. Nessa segunda parte, que é um pouco mais voltada para a ação, onde a sociedade vai se unir e construir um plano para poder derrotar o Godzilla. O Koichi vai conseguir um avião para ajudar nesse plano, sendo um chamariz para o Godzilla. O Tachibana vai ser o único mecânico que vai poder consertar aquele avião, e ao que parece, ele sumiu. O Koichi irrita muito ele por cartas e o Tachibana aparece, dá um cacete nele. O que deu na sua cabeça? O Koichi vai implorar que ele o ajude a matar o Godzilla, dizendo que vai se jogar na boca do monstro, cheio de explosivos para matá-lo e se matar no processo.
Então, aparentemente comovido pela coragem do Koichi, o Tachibana decide ajudá-lo. Além disso, o Tachibana adiciona um assento ejetor para ele. No final, o plano não sai como o esperado, e quando o Godzilla está prestes a matar todos com a sua rajada atômica, o Koichi consegue explodir a cabeça do monstro num ataque kamikaze, mas se ejeta antes, conseguindo derrotar o Godzilla sem que ninguém tenha morrido. O plano é um sucesso, ele descobre que a Noriko está viva, e a esperança volta para a sociedade e para ele, que finalmente supera o trauma e encontra naquela família em comum um motivo para viver. É uma boa finalização. É a parte com mais ação, como eu disse, do filme, e é bastante envolvente. Mas o que me incomoda nessa sequência, nessa segunda parte, é... Por que o Tachibana salva o Koichi? A culpa de sobrevivente do Koichi, ela vem da falha dos 2 ataques suicidas que ele teria que era para ele ter cometido. Primeiro, o ataque do avião em si, e o segundo na ilha. O resto do filme é o seu arco de redenção. O Koichi encontra a felicidade, supera sua covardia e triunfa contra o Godzilla. Enquanto isso, o Tachibana desaparece depois do ataque da Ilha Odo, apenas para retornar depois, inalterado, com todos os seus ideais da mesma época de 2 anos atrás, e furioso com o Koichi por não ter morrido pelo seu país. Ele ainda culpa o Koichi pela morte de todos aqueles mecânicos. Parte de mim quer viver. Da mesma forma que todos os homens naquele dia. Todos queriam ir para casa, mas ao invés disso, eles foram esmagados como insetos invertebrados. Eu entendo. Ele ainda culpa o Koichi pela morte de todos aqueles mecânicos. E depois que fica sabendo do plano do Koichi, aparentemente, pela sua disposição de morrer, é o motivo do qual o Tachibana diz que ele vai viver. Não faz sentido. E de verdade, aqui parece que faltou alguma coisa. Porque faltou. Faltou um arco de desenvolvimento do Tachibana. O Koichi é muito bem explorado no filme. Ele tem uma dramaticidade, uma profundidade muito grande. Mas o filme todo é pautado nele. Todos os outros coadjuvantes, eles são mais como marcadores de um processo que o Koichi tem que seguir, algo para desenvolver a história, desenvolver o enredo, do que necessariamente pessoas que estão vivendo por ali. O filme é abertamente contra jogar a vida fora. E por essa lógica, o Tachibana, que ordenou aquele ataque suicida ineficaz, deveria ser aquele que precisa do arco de redenção. E ele nunca teve um. O filme parte de um ex-militar que ainda tem o mesmo pensamento da guerra e, do nada, mostra ele feliz pelo Koichi, a pessoa que mais desagrada a ele e que era para estar morto na concepção do mesmo. O filme tem na sua temática criticar o desrespeito dos militares pela vida, apenas para insinuar que a morte é um caminho para a redenção. Tipo, eu imagino que o Tachibana tenha aprendido a lição, e é por isso que ele diz ao Koichi para viver. Mas se toda essa transformação acontece fora da tela, uma das morais principais da história do filme acontece fora da tela. Apesar disso, eu ainda acho a história do filme muito envolvente, um filme muito emocionante e muito bom de se assistir. Ao tempo todo, ele evoca diversas sensações, diversos sentimentos, angústia, felicidade, esperança, desespero. E é uma coisa que você não está acostumado a ver num filme do Godzilla. E mesmo ambientado no fim da Segunda Guerra, ele dialoga diretamente com o mundo que a gente vive hoje, com uma intensificação das tensões geopolíticas globais, a ansiedade sobre esse futuro incerto, o medo dessa nova guerra. Ao desacelerar a narrativa e dedicar um tempo às consequências emocionais dos ataques, essa obra vai obrigar que você, espectador, reflita sobre aquilo que normalmente é ignorado, o sofrimento cotidiano dos sobreviventes da guerra. O Godzilla não vai representar os horrores nucleares já vividos. Ele vai representar a projeção dos medos relacionados ao futuro. Ele materializa o temor de uma nova guerra nuclear, tornando visível uma ameaça que normalmente existe apenas no imaginário coletivo. Ao transformar esse medo abstrato em uma criatura concreta, o filme vai oferecer ao público uma forma simbólica de enfrentá-lo. A derrota do monstro vai produzir aquela sensação de esperança,
o significante da capacidade humana de conseguir superar tudo aquilo que ele representa. Essa característica vai ajudar a explicar por que a franquia tende a ganhar relevância nesses momentos de crise, e talvez um dos motivos dele ter feito sucesso em 2023. O Godzilla volta a ocupar um espaço importante na cultura popular, porque ele encarna ansiedades e medos que permanecem atuais. Ele atua como um verdadeiro arauto da guerra, anunciando as consequências da destruição humana antes mesmo que ela aconteça. A sua presença lembra constantemente que os avanços tecnológicos e militares carregam riscos capazes de escapar do controle de seus criadores, e que nunca podemos esquecer o passado, pois quando você menos espera, ele retorna. Godzilla -1.